Estou aqui com vocês novamente para mais uma aula da Escola Dominical, ou quem sabe a gente pode dizer uma reflexão, né? Um bate-papo, uma conversa. Eu estou bem feliz, vai fazer um mês que a nossa família recebeu um bebê. Foi a chegada do Benício, mais um sobrinho que eu tenho, não é? Já tenho o Bernardo, o Breno e agora é o Benício. É um BBB na nossa família. E foi uma alegria muito grande, porque criança, um bebê, quando chega, é sempre um sinal de alegria, de esperança, que Deus manda pra gente. É um presente de Deus. E eu fiquei pensando na fragilidade que é um bebê, né? Sempre tão fraquinho, pequeno, depende dos pais em tudo para se alimentar, precisa ser cuidado. E me lembrei também que como é interessante pensar que Jesus veio ao mundo como um bebê, não é? Olha que coisa maravilhosa, Deus se fez homem, né? Mas ele não veio ao mundo como homem, ele veio como um bebê. E por ter passado por essa experiência humana, né, de ser criança, Jesus gostava das crianças. Ele ficava indignado quando via crianças sendo maltratadas. A gente encontra isso lá em Marcos 10, 14, quando ele teve que impedir que os discípulos, né, repreendessem e afastassem as crianças que queriam se aproximar dele. Então, Jesus sempre foi a favor das crianças e de todas aquelas pessoas que eram consideradas menos importantes naquela sociedade, né? Os doentes, os endemoniados, as mulheres e as crianças, aqueles que eram considerados os marginais, os que estavam à margem das pessoas importantes da sociedade. E Jesus dá atenção especial para esses, né? E eu quero conversar com vocês sobre um episódio muito importante, quando Jesus estava conversando com os discípulos e um deles, né, quis saber quem é o mais importante no reino dos céus, né? Em outro evangelho, há até uma indicação de que a mãe de Tiago e João, né, queria saber se os seus filhos teriam um lugar garantido, um lugar de importância no reino dos céus. E nessa ocasião, Jesus faz uma coisa assim extraordinária para aquela época, né? Jesus pega uma criança e coloca ela no meio e dá foco nela. E diz que para entrar no reino dos céus, nós temos que nos tornar como crianças. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. O que as crianças nos ensinam? Por que Jesus deu esse destaque à criança, né? Então, apesar dessa diferenciação social, no tempo de Jesus as famílias cuidavam das crianças, né? Elas eram zelosas, mas de uma maneira geral, a sociedade não dava tanta importância à criança, porque a criança é um ser que não sabe de nada, né? E não produz nada, não tem dinheiro, não tem influência, não tem o que oferecer. Então ela é colocada à margem aí da sociedade. E eu queria só fazer um parênteses nesse momento, né? Ainda hoje, nós precisamos garantir que as crianças não sejam consideradas como menos importantes. Eu digo ainda hoje porque muitas lutas já aconteceram em favor das crianças, né? Desde
após a Segunda Guerra Mundial, quando foram criados os direitos humanos e os direitos da criança. E hoje nós temos na Constituição nossa, de 88, uma garantia dos direitos da criança, direito à vida, à saúde, à educação. Os pais têm que ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? É dever da família e do Estado cuidar da criança. Então, apesar disso tudo, de todos os avanços, a gente ainda vê crianças que são submetidas a trabalho infantil, crianças que sofrem abuso sexual, crianças que são levadas à prostituição pelos próprios pais, né? Às vezes em troca de 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 1 litro de querosene. Crianças que que sofrem todo tipo de violência, né? Então isso é triste e a gente não deve só se entristecer, mas se indignar e agir e proteger as nossas crianças porque elas são vulneráveis, né? Então a gente deve aprender esse exemplo de Jesus. Então, nessa cena que a gente vai falar, a gente encontra em Mateus 18, de 2 a 4, quando Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Isso foi em Mateus. Em Marcos 9,36, a gente encontra um detalhe muito interessante. Ele diz: então Jesus tomou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Eu fico imaginando a surpresa dos discípulos, né, quando Jesus fez isso. Imagina, né, se naquele tempo algum mestre, rabino, escriba, alguém ia tomar a mesma atitude, né? Isso era algo impensável. Jesus tomar uma criança, valorizar, colocar nos braços, né? E dizer: olha, vocês têm que ser como ela é um modelo, né? Tem um nó na cabeça deles, vamos falar a verdade. Eles ficaram bem perturbados com aquilo. Como assim? Né? E a gente fica perguntando assim, o que eles estariam pensando, né? Eles deveriam olhar aquela criancinha, porque essa é a palavra usada no grego, é criancinha, e eles deviam pensar: o que é essa criancinha, né? Se Jesus pegou no colo de 2, 3 anos, né? O que ela tem para me ensinar? Eu que sou um homem maduro, um adulto, né? Então, Jesus vai nos trazer a imagem da criança por alguns motivos. Eu quero destacar aqui algumas coisas bem interessantes que a gente pode aprender com as crianças. Em primeiro lugar, que eu acho fantástico, as crianças têm uma admiração, um encantamento pelo mundo, não é? Se você parar para pensar, tudo para elas é novo, né? Elas estão descobrindo o que para a gente já é óbvio, já é dado. E é muito interessante você observar esse encantamento dela. Quando ela vai à praia e pega areia, uma areia fina, quando ela molha o dedo na água, quando ela olha um passarinho, um pintinho. É claro que elas não querem só olhar, elas querem pegar. E
tem que tomar cuidado, porque senão elas apertam o bicho mesmo, coitado, né? Porque elas estão explorando o mundo, não é? Com os seus sentidos, elas querem tocar. Quando elas são bem pequenas, elas levam tudo à boca e a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Porque é o jeito delas de conhecer o mundo. Há quem diga que a criança é uma tábula rasa, né? Uma folha em branco. Ela até pode ser quando ela nasce, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, naqueles 3 primeiros anos, ela está em plena... ela está borbulhando nos seus conhecimentos, né? Ela aprende com o movimento das suas próprias mãos, dos pés, ela está atenta para ver o que ela ouve, o que ela enxerga. Enfim, ela está processando muita coisa aqui dentro. E a gente acha que ela só vai aprender aquilo que a gente ensinar. Independente disso, ela está observando e está experimentando o mundo, né? Quem já não teve essa experiência de você dar um brinquedo na mão da criança e ela jogar longe, né? Aí você pega, ela joga de novo. O que ela está fazendo? Uma experiência, né? Ela está vendo o som que faz quando aquele brinquedo cai, ela está vendo a força que ela tem que fazer para jogar mais longe da próxima vez. Enfim, ela está explorando a si mesma e o mundo, né, onde ela está. E as crianças são curiosas, né? Elas querem saber por que as coisas são assim, né? E começam a perguntar de tudo, porque o céu é azul, porque a água é molhada, por quê? É a fase dos porquês e a gente tem que ter paciência, né? Há alguns estudiosos que dizem que elas são os pequenos cientistas, né? Porque estão sempre perguntando aquilo que parece óbvio. Uma outra coisa é que a criança é autêntica, ela é sincera. Isso é fantástico, né? Quando a criança é pequena, ela ainda não aprendeu a usar as máscaras sociais. Ela ainda não aprendeu a ter as atitudes corretas, educadas, né? Então ela é o que é. A criança pequena, se ela está contente, ela está, se está zangada, ela está, ela é verdade, ela não consegue fingir, né? E é isso que Jesus valorizou tanto na criança, né? Essa verdade, essa autenticidade, essa espontaneidade que o adulto perdeu, né? Nós somos, como diz um educador, nós somos Pinóquio ao contrário, né? À medida que vamos crescendo, vamos virando um boneco de madeira, todos moldados pelas convenções sociais, né? E perdemos a espontaneidade. A criança também, ela é amiga, ela é afetuosa, né? Ela perdoa fácil, ela não tem preconceito, ela faz amigos com facilidade, ela está sempre pronta para um abraço, para um carinho, né? Então, a gente às vezes vê que as crianças brigam, né? E logo depois fazem as pazes, mas os pais às vezes ficam lá discutindo e a criança já está com o amiguinho de novo, né? A criança, ela não tem preconceito, né? Ninguém nasce com preconceito, a gente aprende a ser preconceituoso. E eu me lembro aqui mesmo em Belém, o dia que nós conhecemos uma criança que ainda não tinha visto uma pessoa negra, né? Então, quando ela olhou para Elcio, meu marido, ela logo tomou um susto assim e ficou
assim meio que distante, olhando, e depois foi se aproximando e perguntou: tio, você é de chocolate? Eu achei fantástico, né? E nós deixamos ela se aproximar, tocar no Elcio todo, e ela ficou assim feliz de estar conhecendo uma pessoa diferente, né? Eu li outro dia uma história de uma menina de 5 anos que estava almoçando na casa de uma família e alguém disse assim: nossa, se você continuar comendo muito assim, você vai virar uma baleia. Aí a garota: que legal, eu gosto muito de baleia. Então a criança, ela não tem noção, né? Ela ainda não está carregada dos valores, dos princípios que os adultos têm, né? Que às vezes são negativos. Então, gordo ou magro, preto ou branco, feio ou bonito, são coisas que a gente aprende na convivência com a família, com a escola, com a sociedade. Mas a criança que está nesse início da caminhada dela, ela não traz isso. Que coisa bonita que a gente podia aprender, né? A se esvaziar desses preconceitos quanto às outras pessoas. Outra característica da criança que Jesus valorizou muito é a humildade. As crianças são simples, elas podem, se você observar, elas podem se divertir com qualquer coisa, né? Eu adoro observar as crianças. Eu sou fã de ficar ali no departamento infantil observando, principalmente a hora das brincadeiras, né? Que eu acho que é quando elas se soltam mais. Então, assim, você vê que não precisa coisas muito elaboradas. Elas se divertem com bolinha de sabão, com uma bola qualquer, não precisa ser nada de marca, nada importante. Elas gostam de um bambolê, elas se divertem com qualquer coisa. Elas gostam de pegar as cadeirinhas, né, que nós temos e fazer uma fila de cadeiras, colocar uma atrás da outra e elas vão sentando, né? Então aquelas cadeiras já se transformam num trem, num ônibus, um é o motorista, os outros são passageiros e, enfim, já é uma diversão, né? Nada demais e se transforma em algo, né, prazeroso para eles, para essas crianças. Às vezes, os adultos, né, e principalmente a televisão, é que faz com que essa criança comece a ficar consumidora, né? Eu quero o carrinho tal, eu quero a boneca tal, porque a televisão, a mídia, as redes sociais vão colocando esses desejos que nem são dela, né? Então a gente precisa ficar atento para isso. Então, por que Jesus destacou a humildade na criança? Porque a criança não tem nada a oferecer, né? Ela não tem dinheiro, ela não tem currículo, ela não tem grandes realizações, ela só tem ela mesma. Ela não pode nem apresentar ainda um bom comportamento, porque ela ainda está aprendendo o que é isso, né? O que é corresponder a essa expectativa do bom comportamento. Então ela só tem ela mesma, do jeito que ela é, né? É assim que ela se apresenta. Há outro aspecto que é muito importante também a ser destacado, é a dependência que a criança tem. Ela é totalmente dependente dos pais, do adulto, inclusive para sua sobrevivência. Que seria do Benício, tadinho, pequenininho, se não tivesse os pais
nesse momento, ou um adulto que cuidasse dele, né? Então, a gente tem que supor que a vida da criança, né, que parece ser boa, ela acha que tudo se resolve ali num brinquedo, ela não se preocupa com nada, né? Então a gente pensa assim, a criança é feliz, ela é alegre. E é de verdade, principalmente quando ela está envolvida numa brincadeira, ela nem nota o tempo passar. Mas algumas pessoas podem dizer, é fácil ser criança, não tem conta de luz para pagar, não tem a conta do cartão, não tem que pagar o aluguel. Ela vive a vida ali porque é criança, não tem responsabilidades. E é verdade, e nem é para ter responsabilidade. Toda criança precisa de um adulto para atender às suas necessidades básicas, né? Então, a dependência da criança do pai, da mãe é total. E isso Jesus vai destacar, essa importância, né? Então, o que temos que aprender com as crianças? Por que Jesus colocou uma criança pequena como um modelo a ser seguido? Bom, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. A gente não pode perder o contexto, né? Jesus está ensinando o tempo todo sobre o reino de Deus. E dentro desse contexto, não cabe essa pergunta, quem é mais importante? Porque o pressuposto dos discípulos era o reino terreno, não é? Eles queriam saber quem seria o primeiro-ministro, quem seria o segundo mais importante, quem sentaria ao seu lado direito e esquerdo, quem tomaria as decisões, né? Não sei, quem seria o ministro da defesa ou da economia, o que ia tomar as decisões junto com Jesus, que seria o rei. Mas Jesus está falando algo totalmente diferente. O reino dos céus não tem nada a ver com o reino da terra. É preciso ficar claro isso, os discípulos não estavam entendendo. No reino de Jesus, uma criança, né, tem mais valor do que aquele que se acha o mais preparado, aquele que se acha o mais importante. Então, vamos voltar. Jesus usa a palavra grega, deixa eu ver aqui qual é o nome, nepioi, que significa criancinha, né? A criança mais velha um pouco, ela já tem um comportamento diferenciado, né? Ela já está se apropriando de algumas atitudes dos adultos, já está sendo educada para essa sociedade. Mas a criancinha, ela age com humildade. E essa humildade é fundamental para todo aquele que quer receber o amor de Deus, né? A criancinha não tem nada a oferecer, não tem mérito, não tem obras para mostrar. E é exatamente o que Deus espera. Deus quer de nós exatamente esse reconhecimento que nada podemos fazer que vá ser o suficiente para conquistar o amor de Deus. O pai ama seu filho, independente das suas boas obras ou não, ele sempre ama o seu filho. Então, é isso que Deus quer de nós, um esvaziamento de si mesmo, uma entrega total. No tempo de Jesus, alguns grupos, como os fariseus, se orgulhavam da sua religiosidade e usavam isso para conquistar status e poder. Eles faziam questão de desprezar os que não eram como eles, né? Vamos lembrar daquela história que Jesus contou, né? Do fariseu e do publicano. O
fariseu chegava a orar: graças te dou, porque eu não sou como ele, esse publicano. Também existem histórias que não estão na Bíblia, mas que estão registradas na cultura judaica, que muitos judeus também oravam dando graças a Deus porque não são mulheres, né? Então, os preconceitos estavam muito presentes aí na cultura judaica, assim como estão presentes hoje, né? Uns se achando melhores do que os outros. Então, o que Jesus veio valorizar é exatamente essa criança que não tem nada a oferecer. Ela não pode dizer graças a Deus porque eu sou melhor do que fulano, porque ela ainda não tem nada, ainda não fez nada, ela não tem status. E é exatamente nesse estágio que Jesus quer que a gente esteja, nesse lugar, nesse reconhecimento: eu não sou nada, eu não tenho nada a oferecer e eu dependo totalmente de Ti, Senhor. É isso que Jesus espera. A grandeza do reino de Deus não tem nada a ver com status, poder, força, influência ou qualquer coisa que a humanidade valorize. Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso zerar tudo, começar de novo. Como é que é isso? Zerar tudo, começar de novo. Vocês acreditam que ele disse isso para Nicodemos? Nicodemos, um escriba, fazia parte do Sinédrio, né? Uma das figuras mais importantes da época de Jesus, pelo menos no mundo judaico. E Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, não vai poder entrar no reino de Deus. E o homem ficou chocado. Como assim, nascer de novo? Eu? Não estou entendendo. E Jesus falou: é isso mesmo. Você tem que se fazer como um bebê que está começando de novo. Se arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida. É isso que Jesus está falando. Criança não tem passado, né? O que uma criança de 2, 3 anos lembra do seu passado? É engraçado a gente pensar nisso, né? Então Jesus está nos convidando a esquecer o nosso passado. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, né? Ele apaga as nossas transgressões, não é? Ele esquece do que passou. Em 1 João, primeira carta de João 1:9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é possível começar do zero. Nós temos uma segunda chance de viver melhor, de viver em paz com a gente mesmo, em paz com a nossa família, os nossos irmãos, em paz com Deus. Ele é a nossa paz. Que maravilha, né? A gente ter essa consciência de que mesmo a gente não sendo quase nada, né? Sendo um vapor, a gente é importante para Deus, porque somos dele. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a viver cada dia. Amém.